Bom, muito bom dia. É muito bom estar aqui de volta e vendo tantos rostos conhecidos. Eu estou passando uma temporada fora do Brasil e eu cheguei esses dias quando a Lígia me convidou para participar. Ela falou: Gui, você pode participar de tal? Eu falei: posso, eu posso estar presente. Então, queria agradecer a Lígia, queria agradecer a SVMA pela oportunidade de estar aqui trazendo alguns temas, mas também da gente conversar. São Paulo tem uma característica muito diferente das outras cidades do Brasil, que é o fato de existir um movimento comunitário. A sociedade civil está engajada na implantação de jardins de chuva há muito tempo, tanto tempo quanto a própria prefeitura. Para mim, foi até uma novidade. A Luciana trouxe essa informação da data de 2011. Eu não sabia que o primeiro jardim tinha sido implantado em 2011. Para mim, era novidade. Para mim, era 2016, 2017, porque eu tive a felicidade de participar, de acompanhar um pouco. Eu fui inspirado, aliás, por um professor da FAO, Paulo Pellegrino, conhecido de muitos de vocês, que fez, até onde eu sei, o primeiro jardim de chuva de São Paulo, que ficava ali na Alvarenga, perto da USP. A primeira vez que eu vi, fiquei encantado. Falei: uau, tem jardim de chuva em São Paulo, cara, quero fazer também. E eu não sabia fazer. Enfim, comecei a fazer. Fui fazer o jardim na minha própria casa. Tive a oportunidade de fazer com minha filha, pequena, tinha 3 anos. Fomos lá brincar, escavar, enfim. Dentro desse processo de aprendizado pessoal e de aprendizado de envolvimento de outras pessoas, tive a oportunidade de começar a compartilhar o meu conhecimento, que eu entendo, enquanto permacultor, apesar de ser engenheiro civil, também trabalho com permacultura há muitos anos, quase 20, aliás, mais de 20, 22, e entendo que esse conhecimento sobre gestão de água, e sobre a relação com a água, mais do que a gestão, precisa ser de domínio público. Não pode ser só de uma esfera técnica ou dividido em pequenos nichos, precisa sair da caixa preta e vir para o mundo. Então, meu trabalho com jardim de chuva está muito apoiado nessa lógica. E, dentro disso, dentro dessa realidade de um movimento que se dispõe a construir, a fazer, e a aprender e a compartilhar, eu saúdo a iniciativa da Secretaria do Verde, porque a gente também tem os técnicos e ativistas, a sociedade civil tem muito a compartilhar e também a trocar com a prefeitura. Também erramos, também acertamos e começamos a aprender ao longo desse processo, desses tantos anos de experiência, aonde dá mais certo, o que dá mais, o que dá menos. E aí, enfim, ao longo desses últimos anos, em especial, em que esse esforço da implantação de jardins de chuva começa a se tornar mais vivo, mais ativo, e mais estruturado, mais organizado, a gente ainda não está, no passo que BH está. Eu fico muito feliz de ver o ponto em que a Prefeitura de Belo Horizonte está e a forma como eles estão caminhando é muito exemplar. Acho que a gente tem muito para aprender deles, a Prefeitura de São Paulo, em especial, em termos de estruturação de programas, de planejamento, acho incrível. Então, um salve aí para o Isaac, para o Pedro, para toda a turma de BH sobre isso. Mas, efetivamente, estamos aqui num espaço de diálogo e eu quero trazer para vocês um pouco dessas discussões sobre o ciclo de implantação de jardins de chuva. Como é que a gente vai do planejamento ao projeto, à construção e à manutenção, porque tem pontos de atenção que a gente precisa estar muito atento dentro desse processo como um todo. E, antes de tudo, uma vontade de realmente partilhar esses aprendizados para que sejam realmente coletivos. Antes de qualquer coisa, também eu queria saudar... o slide está comigo, eu pedi para adiantar, desculpa. Eu queria saudar essas duas figuras, a Elisa e a Lara, que são parceiras minhas pessoais de trabalho, mas que são duas pessoas extremamente dedicadas para o movimento de Jardins de Chuva em São Paulo. As duas estão aqui, a Lara vai apresentar daqui a pouco, e queria pedir uma salva de palmas para elas também, porque são... que tem um trabalho incansável. A gente, muitas vezes, quando a gente passa a palestra, passa batido, assim, a gente não dá para referenciar todos os nomes de todas as pessoas que estão envolvidas. São muitas pessoas de diferentes esferas, diferentes frentes, e a Lara e a Elisa, em especial, têm se dedicado de uma forma extraordinária para colher o aprendizado, devolver isso para a prefeitura e criar um ciclo virtuoso para que a gente possa melhorar e crescer dentro dessa dinâmica, numa relação muito bonita com o CADES e com tantas outras organizações aqui da cidade. Então, fica aqui o meu salve e a imagem da Elza, que ali é uma parceira também ali da Rua do Azuvaia, super importante, esse envolvimento com a comunidade. A Lara e a Jana vão falar daqui a pouco, e eu vou mencionar rapidinho aqui também.
aqui... Bom, aqui tinha um slide, mas acho que na apresentação acabou passando uma enquete. Não, eu só ia fazer uma pergunta rápida, assim, só para a gente se entender quem é que está aqui, afinal de contas, porque tem técnicos e gestores públicos, e ativistas, e projetistas. Então, só para a gente ter um vislumbre, se a gente olhar na volta, quem for técnico e gestor público pode levantar a mão, por favor, só para a gente saber quem são. Joia. Agora a Melissa também é. Levanta a mão, Melissa. Vamos dizer, os ativistas, membros da sociedade civil, representantes de ONGs. Lindo. Viva. Salve, Cezinha. Projetistas também. Maravilha. E gente da iniciativa privada. Boa. Poucos, mas que bom que vocês estão aqui, Renato e Lucas. Bem-vindos. Buenas. Acho que um pouco dessa lógica de construção, de como a gente lida com os jardins de chuva em São Paulo, tem muito a ver com o que a gente está sonhando para a cidade, o que a gente quer para ela, o que a gente está idealizando. A gente pode idealizar coisas para o curto prazo, mas a gente pode pensar e sonhar, utopizar nas coisas de médio e de longo prazo. Que cidade eu quero? Que relação eu quero com os rios? Que relação eu quero com as pessoas e com o ambiente urbano, com as árvores, com as plantas, com tudo que está aqui ocupando essa cidade, dividindo o espaço com a gente. Então, eu trago aqui essa chamada da SOS Mata Atlântica. Cezinha está aqui, não me deixa negar, ele estava aí semana passada, ou retrasada, fazendo uma navegação longa, um monitoramento aí do Rio Tietê. E o que está acontecendo na prática é que a mancha de poluição segue avançando para o interior. Ou seja, o tempo está passando e, ao invés da gente melhorar, a coisa está piorando. Então, é um convite para a gente olhar também, dentro da perspectiva que a Melissa também apontou, sobre a perspectiva hidrológica e quantidade e qualidade, porque também é super importante a gente trazer isso, como é que os jardins de chuva podem apoiar a melhoria da qualidade da água dos rios. E aí, uma imagem que pode parecer utópica, mas já é realidade em alguns lugares do planeta, é essa em que as pessoas usam o rio como meio de transporte para o próprio corpo. Eu não estou falando do barco. As pessoas se deslocam de um lugar para o outro, para o trabalho, saem de casa, vão para o trabalho no rio. Né? Então, assim, é uma utopia para o Tietê? Sem dúvida. Mas eu amo essa ideia. Assim, eu sonho com isso e, cara, eu quero chegar aqui. Eu não sei se vai ser na minha vida, mas todos nós estamos trabalhando juntos aqui, entendemos que tem uma esfera, uma escala de tempo, que é aquela que a gente alcança e aquela que vai ficar depois da gente. Muito do nosso trabalho com jardins de chuva também bebe na fonte daqueles que já se foram e que não estão mais entre nós. E a gente também vai passar. Né? Então, acho que é um esforço que nós precisamos fazer, independente de cada um de nós ver isso acontecer ao vivo, mas a gente precisa manter essa chama viva presente no nosso coração para trabalhar nessa direção. E eu penso que é aí que a gente tem que mirar mesmo. E que bom que a iniciativa privada está aqui, saúdo muito artesano, né? Tenho a alegria de trabalhar com essa turma, que tem um desafio enorme adiante, que bom que a gente pode se apoiar, se fortalecer e trabalhar aqui. Bom, mas, enfim, jardim de chuva, a parte da quantidade, da qualidade, ele tem uma capacidade extraordinária de atender, de suprir um conjunto enorme de outros benefícios para a cidade. E aí, dentro dessa visão que a gente quer para a cidade, a gente pode escolher, na esfera do planejamento, não só quantidade e qualidade, mas também a melhoria da qualidade dos espaços, não só a métrica da água. Sim, é super importante, é fundamental, e, para mim, é ponto central. Não dá para a gente planejar sem considerar a água como elemento central do planejamento urbano. Desenho urbano sensível à água, tem uma série de nomenclaturas, a Melissa trouxe várias bonitas aqui, importantes, mas a essência é que precisamos projetar os espaços urbanos para que as águas tenham qualidade cada vez melhor. Essa é a essência do nosso trabalho. E aí, algumas coisas que a gente precisa discutir e que precisam partir do básico. Agradeço a Thaís pelas fotos. Das questões que a gente precisa estar atento, é uma imagem aqui de São Paulo, é um jardim de chuva que a gente percebe. Esse aqui tem luz também ou não? Tem um ponteirinho? Ah, boa. Então, a gente percebe aqui que a gente tem uma via e tem uma sarjeta que está mais baixa do que o jardim. Então, o ponto central de entendimento do jardim de chuva é que não só ele precisa ser
rebaixado, mas ele precisa ser rebaixado ao ponto de permitir que a água que está acessando aqui que está correndo pela sarjeta, entre para o jardim também, para que ele consiga cumprir essa função adicional de retenção, de filtração, de melhoria da qualidade da água, até porque, se essa água vai passar batido, talvez não esteja tão claro aqui, mas os resíduos também vão embora. Então, a gente não só perde a possibilidade de reter, infiltrar, melhorar e irrigar essas plantas automaticamente, vamos dizer assim, quer dizer, a chuva auto-irriga e permanece, esse ambiente do jardim de chuva permanece úmido por muito mais tempo, então isso dispensa irrigação na maior parte do ano, se não a parte inteira do ano, mas perde também essa oportunidade de filtração, de melhoria da qualidade da água, que, para mim, é central. Né? Um outro exemplo também aqui, a gente tem o caso de uma água que está correndo pela sarjeta e a gente perde a oportunidade de fazer com que o jardim de chuva cumpra essa função. Então, a partir disso, a gente também precisa pensar, fora o planejamento macro, que foi super bem trazido aqui pela Prefeitura de BH, foi trazido bem aqui pela Melissa também, a gente precisa olhar para o micro. A Prefeitura, quando está estudando a alocação desses elementos, precisa ir para a rua, precisa ir para a via, não só, tudo bem, num primeiro momento, a gente fazer ali do escritório, do sistema GIS, da imagem aérea, mas precisa ir para campo, precisa escutar a comunidade, precisa entender qual a receptividade da comunidade para aqueles jardins. Porque, senão, às vezes, a gente acaba dando um tiro no próprio pé. A gente pensa que está oferecendo, entende que está oferecendo um bom serviço, mas, se a comunidade não está receptiva, tem outras que estão. Então, a gente pode privilegiar aqueles espaços onde o resultado vai ser melhor. E aí a gente pode pensar também quais os desafios a comunidade enfrenta e de que forma os jardins de chuva podem apoiar as comunidades locais na resolução desses outros desafios. O Jardim de Chuva nas Uvaias tem essa questão emblemática, que foi a redução da velocidade de entrada dos carros ali da rua, na saída da Décio para a entrada das Uvaias, e protegendo, dando segurança para os moradores ali também, e apoiando um processo de implantação de um programa piloto de plantio de árvores. Mas, enfim, vou deixar isso para a Lara falar. Uma coisa importante para a gente considerar também é que essa aqui é a Rua das Uvaias, aqui, então, aqui é a Jabaquara, né? Aqui é a Jabaquara, desculpa, aqui é a Rua Décio, e aqui a Rua das Uvaias. Então, imagina o seguinte, isso aqui eu peguei um exemplo hipotético, que eu conheço bem a região, mas se você tem uma rua com esse comprimento total, se você vai fazer uma implantação de um jardim de chuva, por mais que dentro da escala da microbacia eu esteja no topo da microbacia, isso aqui é considerado o topo da microbacia, aqui, nessa via, eu tenho um escoamento de água muito maior ao final do que se eu tivesse... do que se eu tivesse... Acho que eu não estou enxergando direito aqui, a flechinha está menor. Se eu tivesse uma intervenção no meio do caminho. Então, é importante essa perspectiva da gente descentralizar e de locar pequenas medidas, mas numa frequência maior, não necessariamente grandes elementos lá no final, não é a lógica do piscinão. A gente quer pequenos elementos que, combinadamente, ofereçam um conjunto de benefícios muito maior. Então, a gente pode fazer elementos menores e mais bem distribuídos. A gente precisa ter um ponto de atenção se vai ser feita licitação, né, no processo de licitação, de projetos, de construção. Em especial, a gente precisa ter um detalhamento da topografia, não só de cota de sarjeta ou cota das guias, a gente também precisa de cota das vias, porque imagina o seguinte, se você só mede a cota da sarjeta, esse aqui foi um desenho, desculpa, agora que eu me dei conta. No caso normal, a gente teria uma guia aqui, né, uma guia e a calçada. Então, se a gente só tem a cota aqui da guia, e a gente só tem a cota da sarjeta, se a gente vai fazer uma intervenção na rua e a gente não tem essa informação, na hora de fazer o projeto fica comprometido. Então, esse levantamento topográfico é super importante. A declividade é fundamental também, mas lembrar que tem muita coisa passando embaixo da terra. Então, pode ser um tesouro, pode ser uma dor de cabeça imensa, né? Porque, se a gente se dá ali ao trabalho de escavar um jardim de chuva sem consultar a subprefeitura, sem consultar as concessionárias, sem fazer um levantamento cadastral, e o ideal é que a prefeitura, no momento de licitação, já ofereça as informações para que quem for projetar já tenha isso tudo também, né, de todas as instalações subterrâneas que estão passando por ali, e que também seja feito um teste de infiltração. A gente precisa, quem vai fazer projeto precisa de um teste de infiltração, e não dá para fazer teste de infiltração na fase de projeto
se não foi feito antes, porque se a gente tem ali calçada, se a gente tem pavimento, como é que a gente vai quebrar o pavimento para fazer um teste de infiltração se a gente está projetando uma infiltração a 1 metro de profundidade? Eu preciso fazer o teste de infiltração na profundidade de infiltração, não aqui em cima. Não adianta eu fazer teste de infiltração 20 centímetros se eu vou infiltrar 1 metro. Então, a subprefeitura também tem que ter esse cuidado na hora. A Secretaria de Sub, a Prefeitura, né, como todo, precisa ter esse cuidado de fazer previamente esses testes. Cuidado com a proximidade de gerador de resíduo. Então, quando for para campo, olha para ver se tem alguma instalação comercial ou alguma instalação industrial que gere muito resíduo. Às vezes, um lava rápido, que não tem uma coleta de resíduos ali, ele vai gerar um fluxo contínuo de água, e de areia, de terra, de sujeira, que vai entrar nos jardins, vai entupir. Então, é super problemático. E aí, como é que a gente integra entradas e saídas dos jardins nos dispositivos? Então, a importância da declividade foi mostrada aqui uma imagem das escadas hidráulicas vegetadas. Aqui é uma imagem do Grajaú. Então, é um caso um pouco mais extremo, porque a gente tem uma declividade bastante grande. Acho que aqui não está muito nítido, e isso aqui é uma área de passagem de pedestres também. Mas, se fosse isso aqui é uma imagem estrangeira, né? Mas se fosse num ambiente próximo a um viário, poderia ser feito dessa mesma forma. Mas, basicamente, a gente está falando de reter a água em pequenas estruturas, porque de pouco adianta você ter um jardim de chuva com uma declividade grande, você fazer uma retençãozinha lá no final, não vai acumular água, não vai cumprir essa função. Então, a gente precisa dessas retenções pontuais. Atenção nas áreas de contribuição, especialmente quem vai fazer projeto, né? Não enxergar quem vai implantar jardim de chuva na rua, e lembrar que a área de contribuição não é só a área da rua. As casas que estão ali também estão contribuindo. Os telhados das casas, os quintais, estão desaguando na via. Então, estejam atentos, porque isso vai gerar vazões de projeto muito maiores e vão ter vazões maiores do que as vazões de projeto. E, quando a gente projeta, a gente precisa lidar com essa realidade. Não adianta atender TR, né, como foi trazido, de 5 anos, um evento esporádico. A gente precisa atender, na medida do possível, situações extremas, né? Ou precisa saber o que vai acontecer, afinal, se vier uma chuva muito forte, que está completamente distante da nossa capacidade de resolver. A gente não consegue resolver tudo, né? A cidade oferece desafio enorme. Né? A gente entender também que a gente tem um desafio quando tem um final de escoamento como esse, em que a gente implanta um jardim de chuva ao final e vai ter uma travessia, vai ter uma saída de água aqui. Não, repara que, como a via é abaulada, então, vou precisar fazer uma transição, uma transferência de água de um jardim de cima para de baixo. Eu preciso pensar, planejar a estrutura hidráulica para conduzir essa água. Preciso considerar espécies de plantas também, precisa ter um cuidado nessa escolha de plantas. Acabou meu tempo. Pode usar meus 2 minutos. Pronto. Então, a gente precisa ter um cuidado nessas escolhas de plantas, porque a gente, infelizmente, está muito mal habituado, enquanto sociedade, a uma lógica estética que não contempla a realidade da nossa biodiversidade. A gente precisaria estar trabalhando não só com as plantas nativas, mas com a compreensão de que esse jardinzinho, cabeça de cotonete, né, um cortadinho, podadinho, gramadinho, tipo um jardim francês clássico, Palácio de Versalhes, é inconcebível para a nossa realidade. Não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa trabalhar com uma outra estética e trabalhar também com árvores, né? Os jardins de chuva podem ter árvores, existem características específicas para isso. Não dá tempo para falar agora, mas a gente também pode ter árvores dentro dos jardins. Na fase de construção, as questões de declividade eu já trouxe, o assentamento de guias, isso foi trazido como elemento. Isso é um desafio, né? Não só para quem está construindo, mas existe uma necessidade da gente também acompanhar a obra, porque é um desafio importante para as prefeituras, porque os projetistas, no nosso caso, né, eu posso dizer assim muito claramente, a gente faz um esforço enorme, de um número de visitas muitíssimo maior do que está dentro do nosso escopo, para se assegurar que aquilo está sendo feito minimamente de acordo com o projeto. Mas a gente precisa que a prefeitura participe desse processo. Se as subprefeituras vão contratar, precisa haver uma supervisão da construção dos jardins para se assegurar que vai estar sendo feito de acordo com o projeto, e, se tiver alguma necessidade de adequação, que a gente possa adequar também, está tudo bem, né? Mas, por exemplo, aqui é um caso de um extravasor de um jardim de chuva, que, teoricamente, aqui a gente teria uma canaleta com uma tampa removível, não foi removível, e tem dimensões da canaleta muito menores. Resultado, na primeira chuva, antes do plantio, já estava entupido. Já estava mostrando de cara
o problema que a gente tem. Então, esse é um desafio que a iniciativa privada tem menos, mas as prefeituras, nessa lógica de licitação, precisam ter um olhar para o acompanhamento de obra. Varrição de ruas e limpeza de jardins, eu vou deixar esses em especial para a Lara comentar, mas tem muito resíduo. Eu entendo que existe uma previsão de técnicos capacitados para fazer manutenção, mas essa manutenção não está acontecendo. Quem é contratado para fazer a varrição das ruas é quem faz a limpeza dos jardins é outro. Né? A gente tem uma dificuldade em que a varrição das ruas também contribui para a longevidade dos jardins, porque acarreta uma menor arrasto de sedimentos para dentro. Então, precisa haver uma frequência também. E, claro, conscientização, comunicação, né, com o público, com o entorno, enfim, manejo de plantas. E aí, para fechar, deixo um convite. No dia 5 e 6, vou oferecer uma oficina, um SESC, só que dessa vez SESC Pinheiros, aqui no Largo das Araucárias, onde tem o Jardim de Chuva implantado lá em 2017. Tem o QR Code para quem quiser conhecer. E é isso. Obrigado, gente.